A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Olá, eu sou Léo Lopes e tá no ar o Pod Notícias, o podcast semanal que traz até você um resumo de tudo o que acontece de mais importante no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 e essa é a nossa 26ª edição. Em algum momento você já parou e se perguntou, será que é tarde demais para eu começar um podcast? Se esse pensamento já te ocorreu, fica tranquilo que é claro que você não está sozinho. A gente abre essa edição do Pod Notícias falando sobre como ainda existem muitas oportunidades para novas vozes no podcast, mesmo no mercado que parece que já está saturado. Parece sendo a palavra de ordem dessa frase, tá? De acordo com as pesquisas mais recentes sobre podcast no mundo todo, embora existam milhões de podcasts por aí, menos de 15% deles são considerados ativos e com publicações regulares, mesmo que isso seja a preferência do público. Ou seja, tem muito espaço para novos criadores de conteúdo por aí que queiram preencher essa lacuna de conteúdo contínuo. Os especialistas de comunicação recomendam que novos podcasters foquem em nichos específicos e tragam para o podcast toda a sua perspectiva única sobre os assuntos que falarem, porque é isso que atrai e fideliza os ouvintes. Vale lembrar que as barreiras de entrada nas mídias estão mais baixas do que nunca. Existem equipamentos acessíveis, plataformas gratuitas, muita informação fácil de se achar na internet, várias oportunidades de monetização, enfim. Então, contrariando os pensamentos pessimistas que surgem aqui e ali, esse é o melhor momento para se tornar um podcaster. E se você está pensando em começar a produzir podcasts, eu trago aqui alguns conteúdos que eu venho produzindo desde 2012 e com certeza podem te ajudar. Começando pelo meu livro Podcast Guia Básico, que voltou a estar disponível na loja Kindle da Amazon e agora também no Google Livros, ambas edições por apenas R$ 24,90 nesse relançamento. Então, apesar do livro ter sido publicado em 2015, os caminhos para se produzir um podcast continuam totalmente válidos. Vai lá que tem os links na postagem aqui do episódio. Tem também o curso de podcast, que é um podcast sobre produção de podcasts, que eu venho produzindo há quase 11 anos e que está voltando agora com novos episódios a partir desta semana e está disponível em todos os agregadores de podcast e também no YouTube, onde eu gravo os episódios do curso de podcast sempre através de uma live no canal do curso de podcast no YouTube, com a participação dos ouvintes e também dos integrantes do meu grupo do curso de podcast no Telegram. Se você quiser entrar, o link é t.me/o curso de podcast, totalmente de graça. Você pode ter contato comigo e com muitos outros editores e profissionais do podcast no Brasil. E para fechar, o meu curso Podcast para Todos, que está com uma mega promoção por tempo limitado, por apenas R$ 99,00 ou 12 parcelas de R$ 9,94,
disponível exclusivamente na Content Academy, que é uma plataforma online de cursos voltados para criadores de conteúdo, que tem muito curso bacana para você, além do meu curso Podcast para Todos. Então, entra lá no site para dar uma conferida em contentacademy.com.br. É claro, reforçando, todos os links estão aí na postagem do episódio, que você também tem acesso aí no agregador onde você está ouvindo. Vai, clica lá, você não vai se arrepender. E já que na primeira notícia a gente falou sobre as possibilidades de monetização para podcasts, na semana passada o Patreon publicou dados de que os podcasters faturaram mais de 350 milhões de dólares na plataforma em 2023. No momento, são mais ou menos 40 mil podcasters que usam o Patreon como ferramenta de monetização e construção de comunidade. Por lá, eles conseguem disponibilizar conteúdo exclusivo, episódios extras, enfim, todo tipo de recompensa para os seus assinantes. Como o Patreon é uma plataforma de financiamento e assinaturas que não pertence a nenhuma plataforma de áudio, os criadores de conteúdo podem usar sem restrições e sem contratos de exclusividade, que nesse momento é algo muito importante, especialmente porque garante a liberdade criativa do podcaster e o engajamento direto com os seus fãs e apoiadores. A gente fez as nossas continhas aqui, com esse valor dividido pelos 40 mil usuários do Patreon, eles receberam em média $700 por mês em 2023. É claro que esse número não é exato, alguns devem ter com certeza recebido um pouco mais, outros um pouco menos, mas com certeza não é uma receita nada mal, até porque não entram os números de publicidade paga, que pode dar outra camada de pagamentos para os podcasters. Há cerca de um ano, as empresas Sounder e Urban One lançaram uma pesquisa sobre o uso de inteligências artificiais e machine learning na publicidade em podcasts, que chegou a uma conclusão, no mínimo, preocupante. Não sei se você lembra, mas os métodos de segurança e adequação de marca não levavam em conta o contexto dos episódios de podcasts, então eles começaram a sinalizar o conteúdo de criadores de conteúdo negros como impróprios ou perigosos. Isso aconteceu por causa da falta de nuances das máquinas, que não têm qualquer compreensão cultural e não entendem que, por exemplo, apresentadores negros podem usar a N-word, né, aquela palavrinha, sem que isso seja problemático. Enfim, na última semana, depois de vários meses de planejamento, a Barometer e a DCP firmaram uma parceria para criar a Black Podcast Coalition, ou a Coalizão de Podcasts Negros, um coletivo de redes e programas negros influentes. Todos os programas da BPC ou BPC vão ser rastreados e certificados quanto à segurança das marcas em poderem anunciar com eles. Segundo os responsáveis, esses programas são, abre aspas, na verdade muito mais adequados e menos arriscados do que a média dos programas do Top 50 da Edison Research, fecha aspas. Ainda em notícias da semana, a GoHanger, maior produtora independente de podcasts do Reino Unido, comemorou um recorde de mais de 21 milhões de downloads e visualizações entre maio e julho desse ano. O destaque ficou com os programas de sucesso The Rest is Politics, que fala sobre política, e The Rest is Football, que sim, como você deve ter adivinhado, fala sobre futebol. Esses dois programas atraíram milhões de espectadores e ouvintes, especialmente porque lá na Grã-Bretanha está acontecendo a cobertura eleitoral e a Eurocopa. Mas, mesmo que esses podcasts tenham crescido em solo ideal, por assim dizer, eles não foram os únicos. Outros podcasts da GoHanger, como o The Rest is History e The Rest is Entertainment, também estão fazendo um sucesso massivo por lá. Então, se já não era considerada uma gigante do entretenimento antes, nesses 2 últimos meses, a empresa se consolidou como uma produtora de mídia com alcance global.
E já que a gente falou sobre o podcast The Rest is History, ele é um bom gancho para a gente falar um pouco mais sobre a febre dos podcasts de história. Se esse não é um nicho que você acompanha, talvez você não saiba, mas os podcasts de história estão em alta no mundo todo, assim como True Crime. O gênero virou um favorito de público entre 2022 e agora 2024 e despertou a curiosidade de alguns especialistas para entender por quê. As hipóteses são várias. A primeira é que história é um tema que está intimamente ligado com entretenimento. Afinal de contas, o que é a história, senão a fofoca do passado, né? Então, a gente é movido pela informação e se essa informação vem carregada de personalidade e pela voz de outra pessoa, a tendência é que a gente preste mais atenção. Outro motivo plausível é que os ouvintes procuram preencher as lacunas que foram deixadas pela educação formal, já que não é sobre qualquer tipo de história que a gente aprende na escola. Por fim, a vida útil dos podcasts de história é longa. A gente está falando do passado, então não tem como um pedaço da história ficar datado. Ele sempre está lá, servindo de fonte, trazendo a mesma informação que a gente já tem há 10, 100, 1000 anos, às vezes, de um jeito diferente. Os especialistas não veem os podcasts históricos ficando tão populares quanto os outros gêneros, mas o tema, com certeza, não vai cair em desuso tão cedo. Na semana passada foram oficialmente encerradas as inscrições para o Prêmio MPB Melhores Podcasts do Brasil. O número de podcasts participantes parecia estar bem estável, mas na última semana parece que muitos programas resolveram se inscrever de última hora. A lista atualizada com todos os participantes está disponível no site oficial da premiação, lembrando que são 30 categorias diferentes. A votação continua aberta até o dia 13 de setembro. E mais, a Amazon Music lançou o Topics, um recurso de descoberta de podcasts que utiliza a inteligência artificial para facilitar a exploração de conteúdos. O recurso está disponível nos Estados Unidos para iOS e Android, permitindo que os usuários naveguem pelos episódios com base em tags que são exibidas abaixo da descrição de cada episódio. Ao selecionar uma tag, o app mostra uma lista de episódios relacionados do mesmo jeito que a gente fazia nos blogs desde o começo dos anos 2000. A diferença é que essa IA é revisada com trabalho humano que analisa as transcrições e descrições dos episódios para identificar se os tópicos-chave discutidos estão ou não no mesmo tema. Então, vai ficar muito mais fácil para o usuário encontrar conteúdos que ele já sabe que gosta, sem depender só da categoria escolhida para os podcasts. Afinal de contas, a gente sabe que não é porque 2 programas estão na categoria humor que ambos vão ser engraçados. A plataforma de estúdio online Auphonic criou uma nova função que ajuda a identificar e separar diferentes vozes numa gravação mixada. Antes, essa função só funcionava bem em gravações captadas em faixas separadas. Agora ela também pode ser usada em gravações onde todos os participantes estão sendo gravados juntos. Com essa atualização, é mais fácil transcrever o áudio, porque o sistema consegue identificar quem está falando, o que facilita muito para reuniões, entrevistas e podcasts, é claro. A ferramenta se chama Auphonic Whisper ASR e os usuários podem usar ela para detectar quem está falando e ajustar manualmente ou automaticamente o número de pessoas na gravação. Também é possível editar nomes e corrigir erros na transcrição usando o editor. Parece um recurso promissor, então vamos ver aí ao longo do tempo quais serão os feedbacks dos clientes da Auphonic. A Podcast Discovery, principal agência de marketing de podcasts do Reino Unido, lançou o Virtual Studio, um estúdio de podcasts personalizado em 3D, projetado para melhorar a qualidade dos vídeos de podcasts que são gravados remotamente. Uma pesquisa que a empresa fez no final do ano passado mostrou que clipes de podcasts gravados em estúdios profissionais tinham maior chance de viralizar do que aqueles feitos via webcam. Daí,
saiu a ideia do estúdio online, que inclui elementos de branding exclusivos para cada programa e que garantem que a identidade visual dos podcasts continue visível, mesmo nos vídeos que são cortados para redes sociais. A configuração inclui câmera e iluminação, com opções de fundo verde, o que dá a impressão de que os participantes estão na mesma sala, mesmo em gravações híbridas. Eu olhei as imagens do estúdio e achei bem legal. Não chega a ser a coisa mais convincente do mundo, mas adiciona uma camada de capricho para a captação remota que fica bacana mesmo. Não deve demorar muito para a gente ver a mesma tecnologia nas outras plataformas. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia, a Centauro Brasil Cursos anunciou um workshop chamado Podcast, do conceito à execução, ministrada pelo Cido Tavares, que é um narrador com experiência em rádio, e pelo Danilo Battistini, produtor de áudio, podcaster, nosso amigo e também colunista aqui do Pod Notícias. Durante a aula de 2 horas, os participantes vão aprender a estruturar um podcast, desde a escolha do tema até a criação da identidade visual e da identidade sonora. Não é preciso ter qualquer qualificação anterior com podcasts. O curso é totalmente amigável para iniciantes, então olha aí, mais uma dica bacana para você que está pensando em começar agora o seu podcast. Também vão ser discutidos detalhes sobre produção, pesquisa, roteirização e plataformas de hospedagem. O curso acontece dia 28 de agosto, as inscrições são feitas no site da Centauro Brasil Cursos e o custo dessa Masterclass é de apenas R$ 79,90. E na nossa caixa de perguntas do Instagram, na semana passada, a gente perguntou para você se você usa algum recurso de inteligência artificial no seu podcast e se sim, qual recurso. O campeão de menções, para surpresa de ninguém, foi, é claro, o ChatGPT, que os nossos ouvintes usam como ferramenta de pesquisa preliminar, apoio com roteiros, textos de introdução e textos de conclusão dos seus podcasts. Outro recurso mencionado mais de uma vez foi o Craig, para captação em múltiplas faixas. Mas, gente, Craig em 2024? A gravação feita no Discord fica toda meio cagada, então não faz isso não. Tem muitos métodos melhores aí para captar uma conversa. Eu vou deixar para explorar isso melhor num episódio próximo lá no curso de podcast, tá? Eu aviso você aqui quando esse episódio estiver no ar. Enfim, também rolou uma menção honrosa para o Adobe Enhance para tratamento de áudio. E para essa semana, para começar com o pé direito, a gente vai inverter a ordem aí dos bois e colocar a carruagem na frente. Então é o seguinte, você é quem vai fazer as perguntas na nossa caixinha de perguntas que a gente vai usar para te dar as respostas, tá? Mais especificamente no nosso Instagram. Você tem alguma dúvida de produção? Você tem alguma curiosidade sobre podcast? Sobre a gente? Sobre mim? Não importa. Se você precisa de ajuda com algum processo no seu programa que talvez a gente ou os nossos ouvintes possam te ajudar, então manda lá pra gente na nossa caixinha de perguntas e respostas do Instagram. Essa semana a gente vai interagir de uma forma diferente, tá? E mesmo que agora as perguntas estejam aí na sua mão, a caixinha de perguntas vai ficar aberta nos stories do Instagram do Pod Notícias por somente 24 horas, então não deixa de acessar lá ainda hoje, segunda-feira, para deixar a sua participação em @pod.noticias e também seguir a gente para você ficar sempre por dentro dos acontecimentos mais importantes do mercado de podcast. Sobre lançamentos, a 3ª temporada do podcast Falando de Propósito, do Senac do Rio de Janeiro, estreou com novidades. A apresentadora Bárbara Bono agora divide a casa com um novo co-host, o Júlio de Sá. A temporada explora temas como o futuro do trabalho, tecnologia e muito mais, com uma lista de convidados de peso. Mais uma vez, o ouvinte vai poder acompanhar insights sobre como os seus propósitos se relacionam com o seu plano de carreira e o cotidiano. O Falando de Propósito já está disponível no Spotify e também no YouTube. E no último dia 5, o podcast Genocídios.br estreou sua nova temporada focando nas violências sistemáticas do Brasil. Com 6 episódios, a série explora genocídios contra indígenas, negros,
LGBTs+, e mulheres, além de questões de intolerância e extremismo religioso. O programa vai aprofundar o debate sobre genocídio, suas definições e seus impactos. O episódio de estreia revisitou o massacre de Hashimo, de 1993, e inclui entrevistas com Luciano Maris Maia, Fernanda Friso Bragato e Ormuzd Alves. O podcast é produzido pela Rádio Tertúlia, numa colaboração com o podcast Direitos Humanos em Ação e o Guilhotina. Os episódios são lançados quinzenalmente às segundas-feiras nos canais do Guilhotina em todas as principais plataformas de áudio. E você sabia que o público millennial é a maior parcela de ouvintes de podcast no mundo todo? A gente já comentou sobre isso aqui no Pod Notícias algumas vezes. A média de idade da maioria dos ouvintes de podcast é por volta dos 30 e poucos anos. E adivinha só, a recomendação nacional dessa semana vai especialmente para esse exato público. É o podcast De Repente Cringe, comandado pelas irmãs Luísa e Mariana. E aqui eu vou ser obrigado a abrir umas aspas para explicar o significado da palavra cringe. É aquilo que outra pessoa faz que te causa vergonha alheia, mas geralmente a pessoa que supostamente deveria estar com vergonha não tá nem aí. Basicamente é isso, tá? Se você tá nessa turma que se sente um pouco perdido depois dos 30 e quer explorar o lado cringe da vida adulta, o programa é a sua companhia ideal. Ele é um espaço bem humorado para discutir comportamento, relacionamentos, maternidade, carreira e muito mais. Novos episódios são publicados 2 vezes ao mês em todas as principais plataformas de podcast e também em vídeo no YouTube. Não deixa de conhecer o De Repente Cringe e de adicionar aos seus favoritos no seu agregador de podcast. Se você não gostar do conteúdo, das duas uma. Ou é novo demais para entender, ou então percebeu que também é cringe. Mas eu, como cinquentão, te digo, não tem nada de errado nisso. Lembrando que se você quiser anunciar sua marca, produto ou serviço com a gente aqui no Pod Notícias, como faz a Content Academy, tanto no podcast como no nosso site, e se você quiser com isso atingir um público qualificado que se interessa pelo podcast no Brasil, manda um e-mail pra gente, contato@podnoticias.com.br. Vai ser um prazer conversar com você sobre as opções de publicidade. O retorno é muito legal e pode ter certeza, o investimento é bem menor do que você imagina. Se você quiser colaborar com a gente também aqui, enviando texto, sugestão de pauta ou mesmo notícias, vai ser também muito bem-vindo e pode fazer isso também através do contato@podnoticias.com.br. E assim a gente fecha mais uma edição do Pod Notícias. Acesse podnoticias.com.br para ter acesso à íntegra das notícias com todas as fontes e a transcrição completa do episódio, além dos artigos dos nossos colunistas e todos os links relacionados. Você pode acompanhar o Pod Notícias diariamente através do nosso canal público no Telegram, onde você recebe em primeira mão as notícias assim que são publicadas no portal. Você acessa através do link t.me/podnoticias, através do nosso Instagram, @pod.noticias, e também a nossa page do LinkedIn. Você pode ouvir o Pod Notícias nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. E nos agregadores como Spotify e Apple Podcasts, que permitem a classificação por estrelinhas, eu peço que você deixe ali as suas 5 estrelinhas pra gente, porque isso vai fazer com que a gente indexe melhor, cresça no ranking e apareça para um número cada vez maior de ouvintes. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia, publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, Lana Távora na pesquisa, pauta e redação final, eu, Léo Lopes, na direção geral e apresentação e Thiago Miro na pesquisa. Obrigado pelo seu download, pelo seu prestígio, obrigado pela sua audiência e até segunda-feira que vem.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.